A nossa história é um futuro de 10 anos após o grande surto deste humano, onde vemos alguns guerreiros tentando enfrentar um monstro que deveria ser nível baixo, mas claramente era um chefe superior, especificamente um próximo ao nível 8. O Yang Fan, que era um dos guerreiros, tenta segurar o bicho enquanto fala para Xing Xue correr dali, mas ela não faria isso e tenta protegê-lo da morte, e assim ela toma porradona nas costas e acaba caindo ali, deixando Yang Fan putaço e sai na porrada com aquele monstro e acaba conseguindo derrotá-lo. Yang Fan começa a implorar para que Shang aguente mais um pouco, porque ele iria encontrar água benta para poder salvá-la. Então ele carrega a mina de volta para a terceira base de Tianlu. É claro que o cara, com a super sorte que tinha, a primeira coisa que vê é abre a porta e a base da namorada dele, a Cloud, dando um beijão no Xiao Mei, que era o capitão daquela base. Os dois ficam surpresos e Xiao Wei já disse que nem achava que o cara iria sobreviver ao chefe de nível 8 e claramente se aproveitou da oportunidade para dar uns pegs à namorada do cara. Isso deixa o Yang Fan putaço porque desde o começo o capitão sabia sobre o nível do monstro e mesmo assim mandou os dois para lá, e não acaba deixando essa treta de lado porque a irmã dele estava literalmente morrendo nas costas dele e precisa de água benta. Mas é claro que Xiao já começa a desprezar a ideia e diz que a água benta era super valiosa e nunca daria para ele, apenas para salvar a irmã dele. Mas o protagonista não desiste e diz que compraria, entregando para ele um anel, era o tesouro inestimável que ele sempre tinha guardado, podendo ser vendido por um valor bem alto. O Xiao Wei já acha a ideia bem interessante. Ele diz que se caso ele tivesse morto, eles nem precisariam negociar e nem queriam salvar a irmã dele de qualquer forma. Claro que isso deixa Yang Fan putaço, então deixa a irmã de lado e parte para cima do chefão para dar uma porrada nele. Mas o Xiao Wei já manda o protagonista voando para longe com um golpe bem rápido, afinal ele já estava ferrado na última batalha e nem conseguia tocar no Xiao Wei naquele estado. Então o cara tenta pegar o anel do protagonista, mas Yang Fan não deixa de jeito nenhum e engole o anel, mas como belo protagonista, o Xiao não para um segundo e simplesmente enfia a espada dentro do protagonista para poder tirar o anel dele. Uma luz começa a brilhar e vemos um poder de retrocessão de tempo sendo ativado. Então do nada o prota acorda vivo e de boas no quarto dele. Na verdade ele desperta e percebe que faltava 3 horas para a irrupção, mas ao mesmo tempo percebe que ele tinha reencarnado de alguma forma. Na cama com ele estava a namorada dele, a Claude, mas é óbvio que ele estava irritado com ela depois de ter traído ele com Xiao Wei, ainda por cima colocando de propósito a vida dele e da irmã dele em risco, mas foi graças a isso que ele propôs voltar ao tempo. Então Yang Fan decide que naquela vida iria proteger todo mundo tanto que fosse possível, e daria conta de todos aqueles que fizeram mal para ele da última vez. Então do nada, 2 caras arrombam a porta do protagonista. Eram 2 homens que aparentemente estavam ali para dar conta no Yang Fan, porque a Claude sempre recusava o irmão deles e ficava apenas com o protagonista que era pivete na visão deles. A Chloe já disse que estava com medo e tudo mais, e percebe como ele tinha sido tão idiota antes de se apaixonar por ela de tão fácil assim. Um dos caras começa a tentar bater no protagonista com um taco de beisebol, mas Yang Fan simplesmente desvia e mete a cara dele na parede com uma força assustadora, que deixa todo mundo em choque, e o Yang Fan não para nem um segundo de socão na fuça do outro cara, falando sobre a vida ensinou ele a ficar mais forte para conseguir se proteger, e foi uma situação que bateram tanto nele, que ele quase morreu para os zumbis, mas aquela vez descontaria tudo naqueles dois. A Chloe começa a perguntar para o protagonista vindo depois de espancar os 2 caras e largar ela na cama. Yang Fan simplesmente diz que eles estavam terminando ali mesmo, e na próxima vez que eles se vissem seria a última. A Claudia até tenta parar o mesmo, mas ela mentalmente até xinga ele por ir na cama com ela e depois vazar como se nada tivesse acontecido. Do lado de fora, Yang Fan estranha porque está tudo escuro, e percebe que está somente escuras no ar, o que significava que a erupção estava presa a começar. Então ele liga bem rápido para King Xue, a irmã dele, e manda ela fechar todas as janelas e não atender ninguém que tocar na campainha, devendo apenas para confiar no que ele disse. A Ken Xue não entende porque afinal ela estava bem segura dentro do dormitório. Ela abre a janela apenas para ver alguns zumbis andando do lado de fora e do nada o celular dela desliga. Yang Fan fica preocupada e se pergunta se devia ser capaz de salvar ela dessa vez, sequência até igual da última vez. Então ele vê que o anel dele tinha sido acionado, então deveria haver um invocador por perto que permitiria ele fazer isso. Quando ele segue o sinal, é levado até o banheiro feminino da escola, e ele simplesmente entra dentro de lá, vendo um zumbi atacando outra pessoa, mas na mesma hora ela tenta atacar o protagonista quando ouve ele entrando. O Yang Fan insiste em pegar o machado de emergência para dissipar ela do primeiro, mas como ele também não era bobo e nem nada, ele logo começa a pegar tudo aquilo que era útil do zumbi e que poderia ajudar ele a ficar mais forte para proteger a sua família. É então que finalmente Yang Fan encontra um invocador, que era o comerciante de Tunísia, cinza nada suspeito. E o Proto se lembra de como na vida anterior demorou 3 meses para encontrar o profissional, mas agora não demorou nem um dia. É explicado sobre após o dia do juízo final, muitos comerciantes misteriosos como aquele começaram a aparecer, sendo classificados por níveis identificados pelas cores de suas vestes.
testes. É possível negociar com comerciantes a respeito das pedras com verdadeiro enorme de remédio e armas especiais. Era justamente o que o protagonista estava precisando no momento. Tudo o que ele precisa fazer é trazer uma pedra para o comerciante negociar com ele. Wang Fan começa a analisar a quantidade enorme de produtos à disposição para comprar, e curiosamente ele consegue bom desconto por possuir aquele anel. Mas o anel também poderia ser usado para verificar atualizações semanais, permitindo fazer Wang Fan encontrar um martelo épico. Mesmo com desconto conseguia comprar ele, o que significava que ele deveria continuar coletando pedras e ficando mais forte o mais rápido possível para poder desbloquear ainda mais armas e itens mágicos. Ainda dentro do banheiro feminino ele escuta um som e percebe que havia pessoas ainda lá dentro, mas um zumbi estava pronto para atacar a mulher ali dentro que tentava se proteger como podia. Mas antes que as mulheres pudessem chegar perto do zumbi, o próprio Prota decapitava o bicho com um machado. Uma das minas fica em choque porque ele matou uma pessoa, mas Wang Fan já manda ela calar a boca, porque o zumbi ia literalmente matar ela se ele não tivesse matado o bicho de volta. As duas mulheres agradecem ao Prota e se apresentam como Yu e Mumu, mas então Wang Fan percebe que foi uma grande coincidência porque elas duas eram pessoas conhecidas. No nada aquele zumbi que o Prota decapitou se levanta, mas a Yu é rápida em tirar aquela pequena faca contra o monstro para derrubá-la. Então Wang Fan diz que era inútil tentar esfaquear um monstro como eles deveriam se destruir o cérebro para poder realmente matar um zumbi. E enfim a Yu fica pensando sobre o protagonista era realmente incrível, mas ainda pervertido por entrar no banheiro feminino por caçar especialmente um zumbi. Enquanto isso Wang Fan refletia sobre como Yu e a Mumu em sua vida passada se tornaram um time mais poderoso em Rosa Sangrenta. Yu virou uma atiradora de nível 8 e Mumu uma bióloga de 6ª categoria capaz de derrotar um monstro. E o grupo Rosa Sangrenta fazia parte da base 3 que ele precisava, que era considerado indestrutível. No mundo passado, o próprio Wang Fan tem uma partida amistosa com elas, então era uma coincidência enorme de por conhecer elas, dessa vez naquele local imundo. Enquanto o Prota procurava pela pedra zumbi, aí mostra o cristal que Mumu tinha escondido e oferece ao Prota a oportunidade de se unirem para poderem sobreviver, e as duas estavam de boa com isso. O Wang Fan percebe que realmente precisava de uma equipe para poder se vingar, e sem ela seria difícil matar Xiao Wei, porque ele é realmente bem hábito a isso. As duas então voltam para se trocarem, e posteriormente eles se encontrariam para conversar de novo. Aí eu pergunto se Wang Fan sabia como as pessoas viravam zumbis e se haviam outros na região, mas ele disse que não sabia que haviam zumbis espalhados por aí, e que significava que o mundo estava repleto deles. Aí eu pensava que deveria encontrar um local seguro até o resgate chegar, mas Wang Fan disse que não havia um local assim que os zumbis estavam evoluindo constantemente, então eles precisavam lutar. Finalmente o Prota se apresenta para ela e diz que isso ajudaria elas a evoluir também em troca de algumas condições. A primeira é que elas deveriam ouvir as ordens dele, e a segunda é que elas dariam todos os cristais que encontrarem, e a terceira de que os traidores morreriam sem exceção. Depois de conversar, as duas concordam com as condições e seguem o protagonista até a escola. Wang Fan diz que elas apenas deveriam segui-lo e cortar os cristais no caminho para ele. E claro que as duas ficam em choque porque ele pretendia sair no soco ou na machada com os monstros completamente sozinho, mas o Prota era forte bastante para dividir o corpo dele com um golpe, então não parecia ter problemas para lutarem. Enquanto isso, a Mumu analisou os cristais e notou como eles pareciam vitaminas e minerais. A premissa é um corpo humano, e talvez fosse por isso que eles viraram zumbis, mas ela precisava estudar ainda, para ter certeza absoluta. Quando estavam prontos para entrar dentro da escola, um cara chamado Mutian se recusa a deixar eles entrarem apenas porque a Yui não quis sair com ele e sim com outro cara. O Wang Fan então disse que ele deveria entrar pelas portas do fundo, perto da cafeteria, enquanto ele continuava destruindo os zumbis, mas o protagonista percebe que com aquilo não poderia continuar, então ele precisava encontrar pelo zumbi planta primeiro para que os monstros parassem de se reproduzir facilmente assim, daquela maneira. O Wang Fan chega perto do zumbi planta e tenta matar ele com um machado no bicho, mas ele era muito duro e mal conseguia danificá-lo. A parte externa dele agora que havia evoluído para o segundo estágio. Aquilo era uma surpresa porque o mundo anterior dos zumbis haviam chegado ao segundo estágio, apenas após uma semana inteira. Então o ressurgimento do protagonista poderia ter causado uma grande mudança no mundo daquela forma absoluta. Isso faz Wang Fan perceber as coisas estavam ficando feias para o lado dele, mas antes que um zumbi pudesse morder ele, o e Mumu retornam para ajudar. O Prota fica aliviado por tê-las por perto, mas percebe que Yu havia se ferido no braço por um zumbi, mas a prioridade era matar o zumbi planta antes que tudo acontecesse. A Mumu traz gasolina, e assim os três atiram fogo no zumbi planta, podendo possivelmente derrotar a criatura. O Prota fica aliviado que elas estavam com ele, porque caso um zumbi tivesse entrado no estágio 3 pelo nível rápido de evolução, então os zumbis começam a capotar no chão, depois de deixarem tudo para trás. Mutian sai para procurar a Yu e ver que ela ainda estava viva, mas acaba sendo empalada por uma pétala daquela flor do zumbi no chão.
Ainda assim, o Prota havia tentado correr de um zumbis demais. Aí fica infectada por um zumbi e começa a se sentir tonta. Ao perceber isso, Yang Fan começa a carregá-la e diz que ela ainda poderia ser salva antes que virasse um zumbi completamente. Mas como o Prota não conseguia evoluir seu anel, ele apenas poderia purificar zumbis de nível 0. Então precisa voltar ao banheiro feminino para poder salvá-la. Os três estão correndo de volta para o banheiro e pegam Mumu e os cristais coletados. E assim as duas conseguem finalmente ver o comerciante estranho no banheiro. E nem sabe porque Yang Fan precisava daqueles cristais. Assim que Yang Fan começa a negociação, o corpo dele no mundo real some e as duas ficam completamente em choque com o que estava acontecendo. Negociando com o comerciante, Yang Fan já fica impressionado em como aquela dimensão antiga só estava ali faz um tempinho, e uma garrafa de água já estava custando 4 cristais, mas graças ao anel ele recebia descontos, então poderia resgatar uma garrafa de poção evolutiva nível 1 e uma água normal, gastando 44 cristais. O protagonista então bebe a poção, lembrando de como o último mundo ele acabou perdendo o desenvolvimento inicial dele e foi rebaixado para ser subalterno de um subalterno do Xiao. Ele era empregado do empregado, tá ligado? E nem o poder do anel dele foi capaz de ativar totalmente, então ele acabou perdendo muitas pessoas importantes por continuar fraco por tantos anos sendo usado. Mas agora tinha oportunidade de mudar tudo isso. E o Yang Fan percebe que como Yu e Mumu ainda desconheciam as coisas daquele mundo, então ele apenas daria elas aquele anel que continha poderes purificadores mais tarde. E não muito tempo depois ele acaba voltando para o mundo real, quando a negociação foi completa. O Yang Fan fica surpreso ao ver que Yue já estava começando a se transformar e havia desmaiado, então ele mesmo segura a água na boca e tenta passar para ela porque ela estava com a boca fechada, então não sabia se isso deixaria a água purificada com menos efeito. A moça assiste tudo com uma cara de surpresa e não demora muito para eu acordar sem entender nada, mas Yang Fan explica que aquela coisa foi a única forma dela conseguir beber o remédio e entrega o restante da garrafa para tentar tomar sozinha. Então Yang Fan explica sobre a funcionalidade dos cristais e do comerciante, então entende rapidamente o propósito de matar os zumbis e diz que matar ainda mais o futuro para poder compensar o Prota de ter salvo a vida dela. Yang Fan apenas diz que elas deveriam continuar o caminho deles agora, que podia vir muito perigo pela frente. E o Mumu até acha que foi arrogante porque eu nem tinha se recuperado direito, mas seguem ele mesmo assim. O trio volta para o bloco de ensino. Yang Fan diz como os zumbis ainda estavam dormindo, eles poderiam extrair os cristais deles agora, mas antes disso acontecer, do nada Mu Tian aparece como zumbi e ele ia ficar achando estranho como aquilo aconteceu, até que do nada a planta zumbi aparece atacando eles deixando a terra. Yang Fan diz para elas tomarem cuidado, porque aquele tipo de monstro tinha um alcance de ataque limitado, e desde que mantivesse uma distância segura, as videiras não iam conseguir atacar eles, mas logo Mumu é pega pelas videiras e o protagonista já corre com o machado para salvar ela, falando que aquele era espólio de zumbi planta, que queria vingança pelo que eles fizeram. Depois de mandar as duas encontrar um local seguro, Tornado Monstro manda um pólen nervoso na cara de Yang Fan e se impede dele abrir os olhos, antes que ele pudesse ser atacado por uma videira ou anel dele, e permite se purificar do veneno e evitar ser atingido pelo ataque. Conseguindo matar o monstro, ele pega o núcleo do cristal, então Yang Fan explica para Yue como os monstros mutantes poderiam devorar pessoas e outros mutantes para continuar evoluindo como a verdadeira cadeia alimentar. Eles também encontram a essência flor demoníaca e acabam voltando para o banheiro feminino para poderem negociar o que contrário. Yang Fan pensa como o cristal branco tinha um valor de 1000 cristais cinzas, mas ainda não sobraria muito a eles depois de resgatar aquele martelo super caro de antes. Pegando ele mais duas opções de evolução, ele ainda quer encontrar uma arma para Yue e Mumu no futuro, pois ele acabaria perdendo muito tempo se ficasse o tempo todo protegendo elas. Depois de gastar todo o dinheiro de uma vez só, o Prota volta a energia de poção evolutiva para cada uma delas, então elas poderiam ter algum poder de combate a partir de agora. Aí o estranho é quando Yang Fan entrega a arma de fogo para ela, mas o Yang Fan diz que tinha uma outra forma melhor, e que mostraria para elas no futuro o quão bom era aquele martelo. Ayu diz que não havia nada demais nele, depois de melhorar suas habilidades, mas o Prota explica que a diferença apenas poderia ser vista quando eles realmente estivessem lutando. Agora com a ocupação Terzão, Yang Fan seria capaz de criar a melhor equipe armada. Então, usando a habilidade de Aterzão, ele reforça um machado e uma espada, explicando para a garota que Terzão poderia forjar materiais em qualquer tipo de equipamento. Então, quando adiciona a essência dos mutantes que havia encontrado antes dos zumbis, a espada dele chegou ao nível 2 e adquiriu um atributo paralisante, tendo agora habilidades que ajudariam no combate. A Mumu pergunta se o bisturi dela também poderia ser melhorado, e o Prota diz que sim. Então, usando a habilidade de artesão e outros materiais, ela melhora as armas e a transforma em adagas de nível 1. E depois delas também tomarem a poção e estarem prontas, o trio sai do banheiro, em direção ao apartamento onde o irmão do Prota estaria. Os seis roubaram um carro e usam ele para o apartamento de Qin Shui. Chegando a atropelar zumbis no caminho, os três sobem escadas até o apartamento de 501 da Qin Shui, mas eles logo percebem que havia um vestígio a luta e a irmã dele deve ter passado por alguma coisa.
O protagonista fica chocado com a situação, mas logo a Momo encontra um celular e percebe que ela não está muito longe e poderia sair para procurar ela. Enquanto isso, na atividade do 7º andar, um grupo de rapazes prendeu a garota do dormitório feminino. Em vez deles serem competentes e se prepararem para o apocalipse zumbi, o grupo simplesmente decidiu se aproveitar delas. A Kim Shuai tinha sido presa na cadeira por aqueles caras também, torcendo pro irmão dela poder resgatar ela em algum momento. Ainda se arrepende profundamente de não ver os conselhos dele antes, mas logo o Prota chega arrombando a porta e metendo um corte cabuloso no cara que estava perto da irmã dele. Aí simplesmente os outros caras se preparam para pegar Yang Fan também. Eles não percebem que o protagonista estava com uma espada que solta raios, mas como eles estavam de mão limpas, o grupo todo começa a apanhar do Yang Fan com sua espada, que não poupa nenhum deles. Aí chega mandando uma adaga na cabeça do outro cara, e algum deles ainda pedem misericórdia depois de algum deles acabaram morrendo nas mãos de Yang Fan e Yui. O Yang Fan finalmente liberta sua irmã e ela o abraça, chorando desesperada. As outras minas do dormitório também agradecem eles, mas quando ela oferece para acompanhar eles, o próprio Prota diz que não ia ajudar elas a proteger porque não precisava pesos mortos para ficar carregando junto deles. Enfim, depois de salvar a Kim Shuai, os 4 começam a sair observando do lado de fora. Então Yang Fan desce primeiro para começar o combate neles e coletar novos cristais, para depois deixar as meninas descerem, para eles todos entrarem no carro e vazarem dali. O Prota diz para o Yue pegar o carro do supermercado, porque eles precisavam se abastecer com comida e água, então eles entrariam na área remota para entregar mercadorias para aquelas coisas. Chegando lá, Yang Fan mais uma vez vai na frente matando os zumbis e liberando o caminho para o carro passar. Por sorte, o mercado estava vazio e ainda havia muitas mercadorias, então eles poderiam pegar a comida até passar a noite ali para descansar. A Momo nota como aquilo não fazia muito sentido, porque geralmente em Apocalipse, a primeira coisa que as pessoas faziam era coletar comida e água, mas isso apenas significava que a grande maioria das pessoas realmente havia virado zumbi. Os zumbis do lado de fora do mercado haviam sido atraídos até ali por alguma coisa. É nesse momento que Kim Shuai percebe que havia sangue humano no chão, então Yang Fan diz para elas entrarem no local seguro ali dentro para ficarem com os mantimentos enquanto ele protegia elas. Explorando um pouco, ele percebe que alguém havia colorado sangue, de propósito para chamar a atenção dos zumbis. As garotas também encontram 2 mochilas cheias de coisas. Por sorte, o anel do Prota também poderia ser usado de armazenamento, e assim eles poderiam ter ainda mais mantimentos, porque 2 mochilas não seriam bastante para eles 4. No 2º andar do mercado, um cara chamado Long conversa com Yang Fan, perguntando seu cara no monitor. O Prota era o ex-namorado dela, mas ela diz que Yang Fan sempre fez as coisas com ela à força. A mina simplesmente virou uma serva do Long do nada, mas enfim, a ex-namorada do Prota supõe que ele acabou encontrando uma nova namorada e depois de tudo o que aconteceu, ela acabou sendo forçada a ficar com o Long para poder sobreviver. Eles percebem que um estava armado e a pistola dela estava brilhando. Então Long manda os parça dele pegar as 3 garotas que estavam com o protagonista. É claro que os caras estavam doidos para se vingar de Yang Fan depois de apanhar no começo da história para ele. Enquanto isso, Yang Fan diz para as minas descansarem enquanto ele iria recolher algumas coisas. Então ele comenta para Yui que estava sendo observado pelas câmeras e deveriam se separar. Repassando um plano para Yui, o Prota se lembra de como a vida anterior após o apocalipse, os produtos acabaram se tornando bastante caros, então ele poderia usar o anel para armazenar todos aqueles produtos. Ele também pega uma garrafa e esmaga uma câmera com ela, até que ele desvia tranquilamente uma faca que foi jogada nele por trás, e finalmente Long e seus homens aparecem. Yang Fan se lembra de Long porque antes do apocalipse ele havia atormentado a vida dele completamente, então é mais umas pessoas que ele queria vingança naquele momento. E mais uma vez os figurantes tentam ir para cima de Yang Fan com os bastões de beisebol, sendo que ele literalmente estava segurando com a espada super poderosa na frente deles, mas o Prota começa a solar eles na maior tranquilidade do mundo. O Long fica sem entender como ele era tão forte, então diz como ele já tinha mandado alguns homens atrás das meninas, mas logo aparece Yu dizendo que ela tinha lidado com os caras também. Depois de ver que todos os homens dele tinham sido nocauteados com tanta facilidade, Long tenta pedir misericórdia para o Yang Fan, dizendo que receberam uma ordem de Zhang Yun Hong para fazer aquilo, mas é claro que não iria desistir tão fácil assim, e já tenta meter uma finta pra cima do protagonista com seu bastão de beisebol, mas Yang Fan percebe rápido o bastante para esfaquear a mão do maluco, então Long pede para que o deixe ir, com a pior ameaça de todos os tempos. Tipo, qual o sentido dele implorar por sua vida ameaçando a pessoa? Os homens que estavam com o Long saem correndo porque não querem morrer. Mas o Long fala novamente que foi culpa de Zaun e Yun Hong, porque ela queria provocar o Prota de novo. Depois de continuar implorando, o Prota acaba deixando o Zong ir pro inferno, é claro, como ele mesmo diz, e usa o poder de aterzão dele para reforçar a sua lâmina e matar o cara de uma vez. Enfim, depois desse rolê, os demais homens que serviam Long começam a implorar pela vida deles, e depois de eu dizer que eles não valiam nada, Yang Fan acaba deixando os caras de lado e imediatamente começa a falar com a ex dele, que estava escutando do ladinho tudo o que estava acontecendo.
acontecendo, mas ao invés de descer e falar com ele, a Yeon-rong decidia que levaria o protagonista com ela, decide ativar os sensores de movimentos, assim pedindo a cobertura das portas que os zumbis estavam. O Young-fan diz para Yui subir e desligar os sensores, e no mesmo momento pede para que Mumu proteja sua irmã, enquanto ele tancava a horda de zumbis que começaram a adentrar o local. Aí finalmente chega na sala do segundo andar, mas logo quando ela chega abre a porta e Yeon-rong aparece tentando acertar ela com bastão de beisebol, mas Yui desvia bem rápido, devido à poção involuntária ter melhorado os reflexos dela. Ela rapidamente prende o ex dela enquanto a mulher não para de xingar, mas mesmo assim Kim Xie percebe que as portas não estavam conseguindo fechar pela quantidade enorme de zumbis que estavam entrando. A Ue desce trazendo o ex dela ao protagonista, e a mulher simplesmente decide começar a pedir por ajuda de Yang Fan, mas eu já percebeu que Yeon-rong é maluca porque ela fica mudando de lado toda hora. A Yeon-rong dá uma desculpa de que só tentava ajudar eles, a liderando os homens de Long, já que eles mataram os funcionários da loja e logo matariam eles também. Yang Fan pergunta se ela realmente amava ele, e Yeon-rong já se joga pra cima dele achando que iria salvá-la, mas o Prot já fala que iria ajudar, então lidando com os zumbis abre a porta para poder jogá-la com os zumbis. As portas se fecham e ela lá de fora. Yeon-rong obviamente se revolta com o que ele fez, mas é claro que ela merecia muito mais do que só aquilo. Enfim, depois que abriram as portas e lidaram com os zumbis, aí eu comento que só o segundo andar é um dormitório para eles passarem a noite. Depois das garotas tomarem banho e conversarem, a Mumu percebe que depois de tomar as poções de nível 1, ela nem precisava mais usar os óculos dela. Enquanto isso, o Yang Fan continuava usando o anel dele para poder armazenar mais produtos ainda do mercado até deixar tudo sozinho. Na manhã seguinte, nós vemos alguns sobreviventes entrando no mercado e ficando em choque porque toda a comida havia desaparecido, então eles sobem para o segundo andar apenas para serem interceptados pelo Yang Fan com sua espada, ouvindo barulho, e vê os caras começando a pedir ajuda para ela, mas os homens percebem que a Yui estava carregando uma mochila cheia de comida, e que para eles durariam 2 dias, mas a própria já lança uma faca perto do pescoço dos caras ameaçando eles, então eles acabam recuando por enquanto para decidirem roubar aquela comida em algum momento. Depois que os outros caras descem, ainda ficam perguntando se não havia ao menos comida de gato, e que sabiam onde havia a base dos sobreviventes sem zumbis e proteção militar, mas antes de receber a resposta, o cara simplesmente passa bem rápido por eles e logo mostra que havia um gato com fome com ele. Então ele alimenta a gata que se chama Chi, comprovando que realmente havia ido buscar comida apenas para ela. As outras garotas chegam em Kian Xiu já fica encantada com a gata e fica com vontade de abraçar ela, mas o Prota logo alerta que a gata havia passado por uma mutação e talvez fosse perigosa, mas o cara diz que ainda é completamente normal, e Kian Xiu toca na gata mesmo assim, que não pareceu fazer mal algum para ela. Quando eles saem do mercado e se despedem, do nada eles ouvem um pedido de socorro, que estavam 2 caras antes que estavam correndo de uma horda de cães zumbis de em cima de uma moto. Os caras se escondem atrás do Prota pedindo socorro, mas era tudo um plano para que eles pudessem usar as mulheres de refém, mas Yang Fan rapidamente impede eles porque eles sabiam desde o começo que eles não tinham boas intenções, mas um dos caras acaba conseguindo enganar Kian Shui e pega a mochila dela, subindo na moto e vazando enquanto deixa a horda de cães zumbi para o restante da galera lidar sozinho. Enfim, depois desse rolê, mas no caminho para entrar no carro, o Prota avista um cão zumbi mutante de nível 2, então para poder ganhar tempo, Yang Fan manda todo mundo ir na frente e fica para poder segurar aquele monstro sozinho. A Yue estava pronta para pular no carro e ajudar ele, mas todo mundo convence ela a ficar e confiar no protagonista enquanto eles fugiam. O Yang Fan consegue decapitar o mutante e pegar o núcleo branco dele, mas logo o restante dos cães zumbis aparecem para atacar ele, pois era inevitável que mais e mais deles vencem mesmo com a morte daquele de nível 2. E nesse momento que o carro volta, e a Yue manda ele entrar, então ele segura a mão dela e ela puxa ele para dentro, praticamente caindo de cara no peito dela com impacto. Mas eles conseguem sair correndo com o carro do local, porém a Kian Shui percebe que a Yue estava sangrando porque antes um daqueles caras fez um corte nela, mas a hemorragia era muito grande, ela estava manchando todo o carro com sangue. Aparentemente a ferida se abriu de novo, então o Prota analisa rapidamente o ferimento e percebe que poderia conseguir um medicamento para ajudar com os comerciantes, então ele pede para a Mumu ajudar a hemorragia para o cara ainda estava com eles, chamando Sinon para dirigir até a farmácia, mas o cara diz que a farmácia havia sido saqueada nas bases, mas a base deles ainda tinha remédios e remédios, então Yang Fan diz que tudo bem acelerar o carro em direção à base, pois havia sido construído dentro do maior shopping daquela área. Enquanto saem do carro, o Prota percebe o conceito daquele local havia sido estabelecido, pois na vida anterior dele, depois que ele foi torturado pelo pessoal de Long, ele levou um mês inteiro para chegar lá e receber tratamento dos médicos, mas aquele médico estava curando as pessoas de graça havia sido morto por não obedecer às ordens. Nessa vida, no entanto, Yang Fan decide que salvaria a vida dele. Enquanto isso, as garotas ajudam a Yui a andar por dentro da base, e não guia eles para a entrada, dizendo aos outros sobreviventes
sobreviventes que haviam ferido ali com eles. Mas claro que eles iriam impedir a entrada porque haviam sido mordidos por um zumbi, era muito perigoso. Mas mesmo depois dela dizendo que foi esfaqueada e não mordida por um zumbi, os caras simplesmente ignoram e negam. Mas um cara disse que pagassem 100 cristais, tudo bem? Mas eu teria que pagar 1000. O prota mostra então a bolsa com o núcleo branco e os caras ficam em choque com a quantidade de dinheiro que eles tinham, então deixam eles entrarem. Eles ficam para trás falando que é assim que eles entrarem. Deveriam matar Yang Fan e depois lidar com o restante que eram alvos fáceis, vendo que ele tinha bolsas grandes e provavelmente tinha mais núcleos de cristais. Mas é claro que Yang Fan percebe a armadilha e já saca a espada dele, metendo um corte sem piedade na barriga de um dos caras e matando ele. Mas quando o outro foi atacar a própria Ye, esfaqueou ele por trás. O protagonista pede para a irmã dele recuperar a bolsa que foi levada para revistar o corpo, e todos os cristais encontrados seriam dela. Observando o caos, não fica em choque vendo o protagonista que pareciam legais matando o povo sem nem pensar 2 vezes, então decide que quando tiver oportunidade ia separar deles. De repente, o Yang Fan percebe que haviam pessoas assistindo o que eles fizeram, e desce uma galera de terno super armada com um cara aplaudindo todo o show que eles fizeram na entrada da base, dizendo que o prota era realmente um cara com bastante coragem. Depois de Yang Fan se apresentar, o cara se apresenta como General Leopardo, que antigamente era o dono de um negócio de segurança e agora é responsável pela essa base. Então pergunta ao protagonista se gostaria de trabalhar para ele. Então Yang Fan diz que poderiam discutir sobre isso mais tarde porque Ye estava ferido e precisava de ajuda. Então o general deixa eles entrarem acompanhados com um de seus homens. O cara que guiou eles apresenta o departamento médico e eles ficam suspeitando antes de entrar. Então havia um outro homem lá dentro que se apresenta como médico. O prota percebe que a antiga médica que ele conheceu não havia chegado àquela base. O médico começa a tratar a Yu e ele diz que ela havia perdido sangue demais. E para a transfusão de sangue, a vacina contra tétano custaria 5.000 cristais cinzas. Você não fica puto porque era caro pra caramba, mas o médico disse que era necessário. Até que de repente a médica que ajudava o protagonista no mundo anteriormente apareceu. Percebendo os ferimentos de Ye, o médico fica irritado com Lee Mia-hun, que se intromete no trabalho dele porque ela não estava autorizada a tratar a galera totalmente de graça, porque os suprimentos eram sempre muito raros e caros. Mas Michonne diz que a ética profissional dela não permitiria deixar ninguém morrer, então ele poderia processar ela se quisesse. O médico-chefe Lao Zi estava pronto para bater na Michonne pela audácia dela, mas Yang Fan segura o pulso dele e já ameaça o cara tentando dar um soco caso tocasse nela. A Michonne agradece a ajuda e pede para todo mundo esperar do lado de fora porque ela precisava despir a Yui. Até que do nada o prota pergunta para Michonne se ela poderia ser noiva dele, percebendo que não poderia deixar ela de lado depois de tudo o que havia feito por ela na vida passada. Literalmente ninguém entende nada do que estava acontecendo. A própria Michonne diz que eles literalmente acabaram de se conhecer. O Yang Fan insiste se caso estiver com ele possa ser melhor. E aí ela começa a se sentir estranha sobre o assunto. Então Myo-hun só expulsa o prota porque precisava cuidar logo da Yui. Depois do tratamento acabar, Myo-shun chama a galera de volta. A médica diz que eles deveriam tomar cuidado para ela não fazer movimentos bruscos pelos próximos 5 dias para que a ferida pudesse cicatrizar completamente. Até que do nada o médico-chefe volta chamando o general e falando sobre como eles não haviam pagado o tratamento da Yui. O Leopardo fala sobre os recursos eram realmente caros. Eles não poderiam ficar gastando assim sem nem pensar nos custos. Mas Yang Fan diz que 5.000 núcleos de cristais eram caros para caramba, para curarem só um corte genérico de faca, e já acusa Leopardo que o povo que estava com ele era um gangue de extorsão. Um dos caras já fica puto e aponta a arma na cara do prota, mas Yang Fan já usa a habilidade de atenção dele e muda a arma do cara. Isso faz o general perceber que ele era um super-humano evoluído e que seria mais útil caso unisse a base deles, e assim deixariam um tratamento da Yui de graça. Mas caso negasse, a galera que já estava com o general já se prepara para atacar eles, como a Mina usando fogo e outro usando terra para atacarem Michonne. Yang Fan diz para segurar a mão dele, ele consegue proteger ela dos ataques, mas percebe que deixou ela morrer de novo. Enquanto isso, Michonne percebe que o protagonista também era forte e não só um mulherengo random. O Yang Fan se lembra de como sua vida passada dele havia vários usuários de habilidades naquela base, então se todos aparecessem, o protagonista não conseguiria proteger todo mundo. Então Yang Fan diz que seguiria o general para se tornar o terceiro mestre do local e usar as suas forças para aumentar a força da base, mas precisaria deixar a Michonne viva. O general concorda, mas pergunta se ele poderia usar o poder dele para melhorar a base, como o protagonista percebe que não sabia exatamente dos poderes dele de atrição. Talvez fosse útil se ele conseguisse aproveitar disso. O prota explica que as habilidades deles não poderiam apenas deformar armas, mas também forjar, apenas de nível 1 atualmente. Mas ele diz que se fosse capaz de chegar ao próximo nível, então ele poderia fazer armas de nível 2. E se caso isso continuasse se desenrolando, ele poderia fabricar uma equipe poderosa de ponta para a base dele. Além disso, o general precisava fornecer núcleos de vidro, materiais metálicos, essência animal e vegetal para a fabricação daquelas armas, mas o preço total dos objetivos feitos por ele seria mais barato do que aqueles feitos pelos comerciantes.
O general percebe que é um ótimo acordo porque seria 80% mais barato. Ele tinha materiais suficientes para fazer aquilo. Caso o Prota fizesse o primeiro lote de 100 armas de boa qualidade, ele teria 3 meses para uma segunda ordem de agentes evolutivos. Então o general manda dos homens dele encontrar um lugar para o protagonista ficarem. E o Momo pergunta se estava tudo bem eles ficarem em uma boa base, onde claramente a galera dali não era legal. Mas Zhang Fan diz que deveriam fazer aquilo por enquanto, já que Yui não poderia se mover daquele jeito e poderia se aproveitar da oportunidade para ficar mais forte também. Enquanto isso, o povo da base decidiu ficar de olho para ver se Zhang Fan realmente faria as armas, e mantendo dos amigos do Prota com ele de refém que eles poderiam forçar e irá fazer a arma para sempre para eles. A galera começa a levar o grupo do Prota para locações. O cara que manipulava a terra diz que Yang Fan iria para outro lugar, que o próprio general havia separado com materiais para forjar, e o Prota imediatamente percebe que haviam separado eles de propósito. O Prota então segue as ordens e vai até eles guardar uns cristais. Ele um dos caras da base mostra que havia ali 5.000 cristais e que o próprio Leopardo queria que ele experimentasse eles. O cara também mostra que havia um arsenal de itens que eles não sabiam se eram úteis ou não, então eles apenas guardam depois da batalha, então o Prota era livre para usar também. O Yang Fan diz que ele preferia trabalhar sozinho ali dentro e pede para o cara sair, mas antes de sair daquela sala o cara diz ao Prota, aquela sala foi fabricada ao intuito de ser um cofre, então não havia como entrar ou sair sem outra porta. Depois de ficar sozinho, Yang Fan analisa os itens e percebe que havia muitos objetos interessantes para serem usados em sua fabricação de armas, o que fazia ele perceber que aquele povo daquela base não sabe de nada sobre a validade daqueles itens. Ele poderia usar aquela pedra especial pequena para criar um colar de armazenamento cúbico, e com o restante dos materiais ele pode forjar alguns equipamentos especiais para aumentar a potência do próprio equipamento para ser dali depois. Assim, um protagonista forte de 10 espadas nível 1, lente de encantamento nível 1, escudo protetor nível 1, um colar de armazenamento nível 1, uma armadura e seda nível 1 também. Como ele forjou tudo ao mesmo tempo, Yang Fan acabou ficando um pouco cansado, mas ele guarda tudo aquilo muito rápido no anel para que ninguém percebesse o que ele estava fazendo. Além disso, pega alguns dos cristais que haviam grudados para ele também. Do lado de fora, os caras que estavam guarda ficam falando se o Prota realmente faria as armas para eles. Ele trabalha de graça por ter uma habilidade tão rara assim, e como havia as garotas com ele, Leopardo poderia facilmente usar elas também e eliminar o protagonista facilmente se caso algo desse errado. Até que no mesmo tempo, Yang Fan sai do local onde ele estava fazendo as armas e ameaça os caras se caso matassem um dos amigos deles. Claro que os caras não gostaram nem um pouquinho de serem ameaçados daquele jeito pelo Prota, mas não foi o que ele disse para entrarem e verem a produção do que ele mesmo fez. Eles ficam surpresos porque a habilidade dele serviu para criar 10 lamas de nível 1. Eles só precisaram gastar 3.600 cristais e algumas sucatas. Se eles negociassem aquelas armas com algum comerciante, ela valeria o dobro do preço. Yang Fan explica que com o nível atual dele, só poderia forjar 10 armas por dia, então o cara testa a espada percebe que era realmente poderosa e o Prota seria de grande ajuda. Então não poderia fazer nada exclusivamente contra ele, mas estava planejando fazer algo contra a irmã dele apenas de vingança pela audácia dele. Yang Fan pede para ver seus companheiros seguir até o dormitório onde eles estavam. É claro que todas elas tinham que estar ligeiras no exato momento que ele entrou do nada. Todas elas ficam em choque com a situação e perguntam por que ele não bateu na porta, mas o Prota ignora completamente as meninas e simplesmente mostra o equipamento que havia criado para elas. Ele entrega o colar de armazenamento para Qin Shuai e explica as habilidades dele, então entrega a pistola para o Ye e os dentes para Mumu, e também explica a funcionalidade de cada item. Yang Fan entrega o escudo para Sinon e a armadura para Myung-chun. Enquanto isso, o Leotardo vê as armas forjadas pelo Prota, ele fica impressionado que elas realmente estavam à altura da qualidade esperada. Então o general diz que deveriam levar um equipamento de pessoas para conseguir mais núcleo de cristais, para poderem fazer mais armazenamentos, mas ele não queria usar as mulheres, de reféns e deixaria elas livres por enquanto. Na manhã seguinte, o grupo do general sai das mãos para conseguir os materiais e o Yang Fan observa a situação, percebendo que eles realmente tinham metralhadoras pesadas feitas nos Estados Unidos, por isso não era surpreendentemente que eles conseguissem tanto materiais facilmente. De repente, a Myung-chun aparece na porta dizendo que estava esperando por ele na sala que Sarah líder era Ryomei, concubida de Gao Liang. A Ryomei diz que gostaria de ver o Prota forjando as armas, mas ele diz que ainda não havia se recuperado completamente, e mesmo com a mina tentando seduzi-lo, não está nem aí para ela. A Ryomei diz que para usar os comerciantes era necessário pagar 3.000 por cada uso, então Yang Fan pede para ela guiar ele para poder ver o tal comerciante, e o comerciante era protegido por uma galera de arma pesada. Ele percebe então que era um comerciante de nível 2 e pega os 3.000 para poder interagir com o comerciante, e os guardas dizem que 3.000 era bastante para ficar falando por 5 minutos, e depois desse tempo terem que tirar ele dali. O Prota começa logo a negociação e logo Yang Fan percebe que a gente da evolução e as coisas boas já haviam sido compradas pelo Leopardo, então era normal que eles deixassem o povo comprar o que já havia sobrado. O Yang Fan percebe que ele era realmente um comerciante raro, com a área de disputa, e que eles já haviam tentado desafiar ele antes. Na vida passada eles usavam os caras com um campo de desafios e apressar a galera para acumular a força e equipamentos. Então Pro decide participar do desafio, então ele entra no campo de desafio sabendo que o tempo ele passa de forma diferente no mundo exterior, sendo que cerca de 10 vezes devagar do que no mundo real, ou seja, ele tinha
tinha quase 1 hora para resolver daquele desafio. Entre o urso mecânico do desafio aparece o Prota começa a enfrentar ele usando sua espada, mas o bicho tinha uma força grandiosa porque era de nível 3. O urso mecânico era absolutamente mais forte do que ele ainda e conseguia usar poderes para atacar, então era óbvio que o Prota acabaria perdendo em termos de habilidades gerais. Mas mesmo assim, o Yang sabe que o urso deveria ter fraqueza que pudesse ser usado a seu favor. O Prota ataca ele com sua espada e percebe que o urso ficou um pouco mais lento mesmo com a espada dele de nível 1, tendo o atributo de paralisia sendo fraca, mas era suficiente para ele conseguir se aproveitar daquela brecha e atacar, assim dando algumas espadas no bicho. Ele finalmente consegue capotar o urso, deixando os espectadores bem surpresos. Com um desafio complexo, Yang sobe seu nível de artesão para o nível 2, ainda conseguiu bastante dinheiro por vencer. Do lado de fora, os guardas estavam para arrastar o Prota para fora, mas ele mesmo saiu do nada e os caras já ficam preparados para revistar ele. Yang já começa a falar que aquele era uma grande saudia, sendo que era o chefe da base 3, e foi ordenado pelo general Leopardo. Os guardas então dizem que as ordens eram revistas e tomam tudo o que ele comprava. Então Yumei fala para deixarem revistá-lo, ou eles acabariam falando sobre aquilo para o general e as amigas dele poderiam acabar sofrendo com a atitude dele. O Prota diz que não negociou nada porque supostamente o comerciante não tinha o remédio que ele procurava, mas os guardas não acreditam e dizem que não encontraram nada, iriam apenas cortar a própria cabeça e jogar para ele porque claramente era mentira. Então os caras simplesmente revistam ele e não encontram nada além de 4 cristais cinzas, deixando o povo totalmente em choque. Realmente o protagonista não comprou nada, então Yang simplesmente pega a arma dele e tira na cabeça do guarda que ameaçou ele, ficando com a cabeça do cara porque prometeu isso. Então ele acabou arrasando. Ele também já olha para a cara de Homei desafiando ela a procurar nele de novo, mas a menina fica totalmente emocionada com as ameaças dele, mas o Prota diz que não queria mulher casada, deixando a menina completamente em choque, prometendo que iria fazer e se arrepender disso. Enquanto isso, Mio-Shun percebe que o ferimento de Wie estava se curando rapidamente e pergunta o que estava acontecendo, e aí ela comenta que provavelmente porque ela também era uma evoluída de nível 1, o que deixa a médica surpresa porque a galera evoluída era realmente bem mais resistente do que o normal. A Ken pergunta sobre o irmão dela, e a Momo explica que ele estava bem, mas o general trancou elas ali, sem comida ou água como reféns, então não duraria nem mesmo um dia com tudo aquilo. Aí simplesmente do nada o Prota aparece e deixa com eles um monte de comida que ele tinha guardado no mercado, e pede para que comem de boa porque ninguém vai entrar naquela sala porque ele vai estar de guarda. Depois disso, Yang começa a analisar os níveis do artesão, que eram basicamente divididos do nível 1 ao 3 como iniciante, do 4 ao 6 intermediário e do 7 ao 9 como avançado. Ele então funde ela com a espada dele, criando uma lâmina de luz vermelha, e eles percebem que transformou ela em uma arma de fogo, mutante raríssima de 1 milhão. Enquanto isso, nós vemos o Leopardo conversando sobre como a qualidade das armas feitas pelo Prota era boa, então eles acabariam ficando sem arma de fogo em breve, e ficam discutindo se realmente valeria a pena dar ao Yang em turbo de evolução quando ele criasse 100 armas, porque aquilo custava 100 cristais branco. Então o general apenas diz que quando estivesse prestes a completar, apenas diria que as armas não eram boas o bastante. Enfim, uma semana depois, o Yang consegue forjar o total de 100 armas com o material dali. Ele também poderia criar um conjunto de armas marciais. Também havia chegado o momento do Anel trocar de uma vez por semana o item mais alto em um preço mais baixo. E o Prota se pergunta que tipo de coisa ele poderia tomar daquela vez. Quando ele chega para ver o comerciante, dessa vez os guardas saudam ele. Ele pede uma taxa de 3 mil como sempre, e Yang entrega de boas, mas o Prota pretendia vazar dali no dia seguinte quando recebesse agente evolucionário. Yang começa a transação usando o anel e encontra o cartão da profissão do sábio, que na última geração foi super raro. Era um dos itens mais raros possíveis. Isso faz o Prota querer convencer a médica a ir com ele que esse cartão seria perfeito para ela, aumentando assim completamente a força da equipe deles, e poderia separar ainda mais para poder se vingar de Xiao Ao. Do nada ele é parado pela crença insuportável da Homei enquanto do quarto das protagonistas. Aparecem os homens da base prontos para amarrarem e fazerem mal para elas. Aí ele logo já pega a arma dela pronto para atirar no cara, e lembrando eles do que Yang era o terceiro chefe, e quando ele atira por cima do cara ter evoluído, eles percebem que o protagonista estava escondendo uma arma de nível superior a esse tempo todo. O cara dá um tapão na cara de Wei e derruba a arma. E até a Mewtwo tenta fazer Sinon e Kishin procurarem pelo Prota, mas os caras conseguem segurar eles de volta para não fugirem dali do quarto. Até que do nada Sinon fica puta e manda a gata dele pular para cima dos caras e arranca a cara dele. Mas o cara evoluído segura tanto e o é contra Michun. Ele diz que elas não deveriam fazer nada ou mataria as duas ali mesmo. Graças a isso, eles conseguem prender todos no chão e ainda roubaram a arma de nível 2 a Yui. Então enquanto isso, Homei simplesmente fala com Gao Ling, que foi o dormitório do grupo dele e fazer um caos todos. Mas antes dele poder correr para ajudar eles, a Homei diz que queriam fazer um acordo em troca da ajuda de salvar os amigos, e ele, o protagonista, poderia dar a agente evolucionária para ela. Mas uma vez o Prota nega isso, a Homei sabendo que ele tinha algumas intenções ruins. No caminho, Gifan percebe que era verdade que Homei falou que haviam homens procurando pelo Prota também. Ele percebe que deveriam ter prendido o grupo dele naquele lugar, pois no mundo anterior haviam prendido ela também. Basicamente, na vez passada, depois de salvar a vida das pessoas, prende a Michun em uma dungeon, então ela trabalhou como escrava até o dia da execução. Mas o Gifan estava pronta para poder pagar pelo
os favores e bens que haviam feito do nada para ele. Prenderam Mewtwo em uma dungeon como escravo até o dia da execução, mas Young Fan estava pronto para pagar os favores que ela havia feito no passado para ele, indo até as celas do Prota se equipa com armadura em aparelho. A galera mal tinha colocado o grupo do Prota dentro das prisões com as mãos presas. A Momo percebe que havia alguns fios de corda e Yui estavam sulsos e com o vidro que ele tinha em mãos poderia cortar para se soltar. Então eles começam a se libertar silenciosamente para os guardas não perceberem, mas os guardas percebem o reflexo dele dentro da sala e notam o que eles estavam fazendo, já metendo um chute na cara de Momo, mas o outro guarda já saca uma arma e diz que mataria ele se caso se movesse, mas a garota dela aparece para tentar proteger o cara quando os guardas começam a espancar Sinon. E antes que pudesse matar Sinon, do nada o sapato voa na cara daquele maluco que estava segurando a arma, e quem jogou foi o próprio Prota, que chegou boladíssimo com a espada de fogo dele. O figurante simplesmente teve a brilhante ideia de começar a atirar em Young Fan, que estava segurando claramente uma espada lendária, acharam que ia conseguir fazer alguma coisa, mas enfim as balas são cortadas pelo protagonista. Ele mata os caras sem piscar direito, mas um dos homens sobrevive e tenta usar Kyung-Chun de refém, ou se não ativa o seu escudo para proteger eles do ataque, mas o Leopardo ainda tenta dar mais uma chance, e caso ele entregasse qualquer pessoa da equipe ainda poderia sobreviver sendo o terceiro chefe, e por um momento Young Fan até assusta o grupo dizendo que eles realmente estavam em desvantagem com uma equipe tão fraca. Então todos os membros da equipe começaram a se oferecer para ir, mas o Prota não deixa ninguém ir. Era apenas uma boa proposta, não que ele realmente ia aceitar. Então Momo diz que havia uma parede mais fraca perto deles e o Young Fan destrói ela, criando uma forma para conseguirem fugir. Enquanto o povo começa a fugir, o general manda atirar neles. Você não fica para poder proteger ele usando seu escudo. Ele estava prestes a ser atingido pelo Lao, mas o Young Fan já chega batendo de frente com ele e sua espada. Então começa uma batalha rápida entre os dois. Então o protagonista desvia até com a facilidade dos ataques antes de conseguir acabar a petrificação do corpo do adversário e meter um corte no pescoço dele. Depois de acabar com ele, o Prota pega de volta a arma de Yui e começa a ver a galera ajudando ele a fugir, mas o Leopardo continua mandando o povo segurar ele para não fugirem. Young Fan fica ali com o escudo enquanto manda Sinon em primeiro. Um dos caras simplesmente lança um míssil na cabeça do Prota, mas ele consegue desviar das pedras que começam a cair e foge antes que passagem se feche para eles. O Prota devolve a arma de Yui e ela fica felizona, até que do nada aparece um bestial de nível 2 putados para acabar com o grupo do Prota, e as balas da Yui não fazem nada no bicho enquanto ele vai para cima deles. O Young Fan começa a tentar segurar ele enquanto diz que os bestiais eram bem mais fortes do que zumbis comum, eles não teriam chance, então manda a galera fugir. Então do nada os zumbis começam a aparecer enquanto o Prota ativa o escudo bem a tempo do bestial matar os zumbis, apenas com a própria força, mas se aquele tivesse agido contra eles estariam mortos. A Momo começa a correr em direção ao carro e o povo também, enquanto Young Fan fica para segurar o bestial do general. Então o cara dá um pulo bem grande na frente do Prota, pronto para destroçar ele. Young Fan já prepara a espada dele, ainda pegando fogo, e como ele é o Prota, corta as garras do Leopardo, e o Young Fan diz que aquela espada foi forjada com os próprios materiais que foram dados para ele. O Prota sabia que não poderia vencer o Leopardo, mas usou o poder dele enquanto estivessem ativados para comprar o tempo enquanto a galera de carro iria fugir. O general percebe que não adiantava nada ele ficar batendo de frente com uma espada que ele é capaz de nem conseguir feri-lo. Ele claramente não era de nível 1, como o Prota disse no começo do que conseguiu fazer. Então o Leopardo decide esperar pelo resto da galera para eles conseguirem bater no Young Fan, mas logo a galera pega o carro e assim o Prota se joga nele mandando o dedo do meio e tirando de giro. Aí o Yute tenta atirar no Leopardo quando ele começa a perseguir o carro, mas o general era tão rápido para desviar e estava conseguindo alcançar o carro deles com facilidade. O Prota diz para dirigir em direção aos zumbis. Ele explica que os zumbis abaixo do nível 1 não poderiam parar o carro, mas poderiam parar a besta que perseguiam eles. A Momo apenas segue o que Young Fan diz e acelera com tudo contra a horda enorme de monstros, atropelando todo mundo igual uma boliche, e Kion percebe que o Leopardo seria comido pelos zumbis assim como Young Fan havia previsto, mas é claro que aquilo não para o Leopardo completamente e o cara já começa a pular para cima do carro de novo. Mas do nada aparece um zumbi de nível 3 super boladão na frente do carro deles. E o Prota então sai do carro com a espada em mãos, e na frente e atrás dele já tinham monstros para porradaria, mas em vez dos zumbis atacarem o carro, o bicho vai para cima do Leopardo, então Young Fan pula de volta no carro e manda acelerar o carro de volta, e deixa os bichos saindo na porrada e aproveita a oportunidade. A Momo se pergunta por que o zumbi não atacou eles, e o Prota diz que ele não esperava que o zumbi de terceiro nível realmente pudesse colher sua comida, mas era como ele soubesse que se matasse algo de nível mais alto poderia evoluir, isso porque mesmo os sobrenaturais de alto nível precisavam de cristais altos para evoluírem, assim como eles, e os zumbis de nível alto eram suas presas, então era basicamente uma presa melhor ali. O Young Fan diz que eles deveriam ir para a cidade de Haitian, onde havia uma base militar, sendo também dos lugares mais seguros para estarem agora, onde também poderiam encontrar os pais de Young Fan e de Qian-Shun. A Yui olha para os dois com um jeito estranho, mas logo a Momo fofoca para o povo que na verdade Yui queria ir para Jigaya, porque os pais delas também estavam lá, e o Prota se lembra de como que a cidade foi uma das cidades mais caóticas do mundo, quando o apocalipse começou, se tornando muito difícil para as pessoas escaparem. Ele também lembra que Xiao era da cidade de Xinchuan, então decidem ir para Jigaya.
porque os pais deles estavam seguros em Haitian, então poderiam ir para lá depois. A Yui agradece a proposta do Yang Fan e ele já fica pensando se estivesse interessada nele, mas percebe que na verdade ela pediu a Myung-chun para se casar com ele e não a própria Yui. E se pergunta o que havia em Myung-chun que não havia nela, mesmo ela tendo bom corpo. É quando Yang Fan se lembra do cartão de carreira da base que entrega para Myung-chun porque estavam precisando de um médico. Ele explica que isso ajudaria ela a melhorar suas habilidades, e quando o cartão toca a Myung-chun, ela percebe que agora é uma sacerdotisa. E para mostrar ao grupo suas novas habilidades, o prota fura a própria mão e deixa ela curar instantaneamente o ferimento. Yang Fan também explica que usar a habilidade dela, de drenar energia porque o nível dela também era baixo. Ela também não poderia se esforçar demais mesmo que fosse para curar algo, simplesmente um arranhão. A Myung-chun diz que eles poderiam apenas tomar remédio já que haviam tantas restrições para usar aqueles poderes, mas o prota diz que uma sacerdotisa de nível alto pode até reviver uma pessoa. Ela fica surpresa com a informação. Ao então pensa que também queria ser mais forte e vai começar a guardar cristais para comprar um cartão de profissão para ela também. O prota pede para Mumu parar o carro, porque ele precisava voltar para Zao, e manda eles irem para a cidade de Luntian sozinho primeiros. Ele diz que só ia buscar umas coisas deles e voltaria logo. A Uye até queria ficar com ele, mas a Mumu diz que elas poderiam ser um fardo, e realmente deveriam ir até a cidade planejada e depois voltarem para ajudar. Então deixam o prota descer do carro. Yang Fan volta e percebe que poderia pegar um atalho para chegar ao tesouro do leopardo sem que ninguém perceba, mas ainda havia alguns homens armados ali. Ele mata sem nem pensar duas vezes. O prota entra na sala do tesouro e começa a tomar todos os itens valiosos ali para guardar dentro do seu anel. Ele também percebe que deveria subir de nível mais rápido possível para que pudesse aumentar o armazenamento do seu anel e não correr o risco de ficar sem espaço. Começando a usar também a habilidade do artesão, até que do nada o leopardo volta e eles começam a tretar de novo, mas percebendo que o ferimento deixou ele mais fraco. O cara decide simplesmente fugir depois de comparar a briga, mas óbvio que Yan Fan não deixaria ele fugir e já acerta no peito dele com a espada, vendo que estava carregando uma poção evolutiva, assim tomando na hora para não perder tempo. Agora que estava mais forte tendo tomado o tesouro do leopardo, Yang Fan pega uma moto por perto e vaza dali enquanto matava os zumbis pelo caminho. Enquanto andava de moto, ele sente o anel dele reagir à presença de um comerciante e também percebe marcas de pneus, o que significava que alguém poderia ter chegado antes dele. Yang Fan então vê os carros dos amigos dele estava parado ali e se pergunta se algo aconteceu. Então ele desce para ir ver de pé o que estava rolando, até que ele vê Sinon que está preso com vários homens ao redor dele. Então o prota aparece com a espada pronta para matar a galera para salvar o Sinon, mas o próprio Sinon impede, dizendo que aquelas pessoas eram muito boas. Então o povo dali começa a explicar que amarraram na força porque o chefe deles mandou. O chefe deles faria uma árvore mágica transformando eles em zumbis. Então o prota liberta o Sinon e pergunta sobre o que era tudo aquilo, mas o Sinon sai correndo falando que deveriam ir até a prefeitura, porque o prefeito vai drogar as meninas. E o Sinon conta sobre que eles estavam dirigindo de boas até atropelarem do nada uma menina normal que começa a pedir socorro porque o pai estava morrendo. Então elas decidem ajudar ela como forma de recompensa depois de atropelar ela sem querer, mas a menina chamada Dani Yun Lee estava se usando de isca e guia um grupo na direção de uma colina enquanto o homem via a cena e iria relatar a cena para o proprietário. A Dani guia eles para entrar em uma casa estranha, e a Uye na hora sente uma coisa estranha. É ali mesmo aquela vila não tendo zumbis, e logo Myung-chun chega e cura o pai da garota, com os poderes dela. A Myung-chun acabou ficando cansada e elas começam a sair dali, mas do nada aparece um grupo de homens armados, para pegar elas, mesmo que o pai de Daniel dizendo que eram pessoas boas. Os caras não estão nem aí, chegam mesmo assim. O grupo tenta ameaçar eles com armas, mas logo tomam pessoas fracas, como Kyung-chul de refém assim conseguir prender eles, e o prefeito manda levar as mulheres para a casa dele, prendendo o Sinon, até que o pai de Daniel aparece para ajudar eles a chegar na casa do prefeito. Ele diz a Yang Fan que ajudaria ele porque estava em débito porque Myung-chun curou ele e não pode atribuir ajuda. O cara explica também a árvore sagrada, que era uma árvore protegida de 1000 anos pela aldeia deles entre gerações, mas que um dia começou a atacar os aldeões, fazendo muitos morrerem, mas ela parava de atacar quando viu o prefeito. Então todo mundo começou a adorar ele, acreditando que ele poderia controlar e manter todo mundo seguro. Yang Fan percebe que a árvore é uma planta que foi transformada da semente das trevas, mas só era possível controlá-la se o prefeito fosse um mutante élfico. O prata chega arrombando as portas, enquanto isso as meninas estavam presas apenas de lingerie, e a Yue estava na cama presa do prefeito, que estava pronta para usar ela, até que Yang Fan chega depois de estourar todos os guardas do prefeito na porrada e matar eles, e o prota já fica puto porque tocaram na mulher dele, e deixa Yang Fan tudo emocionada pelo que ele falou. Yang Fan já chega e segura a espada na cara dele, e percebe que o prefeito nem era um mutante, e só estava enganando o povo, então o cara tenta sacar a arma para poder matar o prota, mas perde o braço na mesma hora, quando ele corta ele com a espada. O pai de Daniel pede para Yang Fan parar porque a filha dela estava sendo refeita de refém pelo Liu Jiang, mas mesmo com o pai de Daniel implorando para Yang Fan não matar o prefeito, ele mata o cara mesmo assim, e na mesma hora Liu Jiang esfaqueia Daniel no pescoço, deixando o pai dela completamente em choque ao ver a filha sendo morta na sua frente, e corre até Liu Jiang para tentar impedir ele.